A divulgação de mensagens atribuídas a procuradores da Força Tarefa da Lava Jato e ao então juiz Sérgio Moro provocou diversas reações no ambiente jurídico. As manifestações de condenação se dividiram entre o conteúdo das supostas conversas e a forma ilegal como foram obtidas. O então juiz Sérgio Moro orientou ações e cobrou novas operações dos procuradores. Em um dos diálogos, Moro pergunta a Dallagnol, segundo o site: não é muito tempo sem operação? O chefe da Força Tarefa concorda. É sim. Numa outra conversa, o site diz que é Dallagnol que pede a Moro para decidir rapidamente sobre um pedido de prisão. Seria possível apreciar hoje? E Moro responde: não creio que conseguiria ver hoje, mas pensem bem se é uma boa ideia. 9 minutos depois, Moro, segundo o Intercept, adverte a Dallagnol: teriam que ser fatos graves. Em outro trecho de conversa pelo Telegram, segundo o Intercept, Moro passou para Dallagnol pistas de suposta transferência de propriedade para um dos filhos de Lula. Aparentemente, a pessoa estaria disposta a prestar a informação, diz Moro. Obrigado, faremos contato, responde o procurador. Mas a pessoa não quis falar com os procuradores, o que levou Dallagnol a dizer para Moro que argumentaria ter recebido notícia apócrifa para intimá-la a depor. Melhor formalizar então, aconselha Moro. O site também diz que os procuradores da Lava Jato, em conversas no Telegram, trocaram mensagens expressando indignação quando o ex-presidente Lula foi autorizado pelo ministro Ricardo Lewandowski a dar uma entrevista à Folha de São Paulo. Isso demonstraria, segundo o Intercept, um viés partidário nas ações contra o ex-presidente Lula, cuja eleição, diz o site, os procuradores queriam evitar. O comprometimento da justiça e o comprometimento da acusação com a imprensa está levando a um impasse. Porque alguns canais de televisões e alguns jornais fizeram disso a sua peça principal de notícia. E eles estão com dificuldade, como é que isso vai acabar se esse tal de Lula foi inocente? Como é que nós vamos prestar contas aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, se de repente esse Lula não cometeu o crime que disseram que ele cometeu? Porque esse é o problema da mentira, é que depois você não tem como voltar atrás. É essa a finalização? Então eu queria só pedir aos meus acusadores que levem em conta que vocês são muito jovens e que vocês têm muito tempo pela vida. E o Ministério Público, que é uma instituição que ninguém respeita como eu respeito, não foi feito para isso. A acusação tem que ser séria, tem que ser fundamentada. Ela não pode ser especulativa. E hoje, a acusação é muito mais feita pelas capas dos jornais, pela capa de revista e pela imprensa, do que os dados concretos das perguntas que vocês me fizeram. Sinceramente, pelas perguntas que vocês me fizeram, o doutor Moro não deveria nem ter recebido essa acusação. Certo. Mas, de qualquer forma, eu sou apenas sou um cidadão, estou subordinado à justiça, à lei e à Constituição. E virei aqui, doutor Moro, sem nenhum rancor, todas as vezes que for necessário. Só espero que tenham um respeito por esse país, pelo povo brasileiro, e não contem nunca uma mentira a meu respeito. Segundo o Intercept, a procuradora Laura Tesler afirmou: que piada revoltante, lá vai o cara fazer palanque na cadeia, e a gente aqui fica só fazendo papel de palhaço com um Supremo desse. 1 hora mais tarde, a procuradora Laura Tesler escreveu: sei lá, mas uma coletiva antes do segundo turno pode eleger o Haddad. Ainda segundo o Intercept, mensagens atribuídas a Deltan Dallagnol, chefe dos procuradores da Lava Jato, sugeririam dúvidas sobre a solidez da denúncia contra o ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá, 4 dias antes de ela ser oferecida ao então juiz Moro. Ele reforça para que todas as respostas estejam na ponta da língua. Falarão que estamos acusando com base em notícia de jornal, em indícios frágeis. Então é um item que é bom que esteja bem amarrado. Fora esse item, até agora, tenho receio da ligação entre Petrobras e o enriquecimento. E depois que me falaram, estou com receio da história do apartamento. São pontos em que temos que ter as respostas ajustadas e na ponta da língua.
O site Intercept diz que na Constituição brasileira, um juiz não pode aconselhar o Ministério Público, nem direcionar seu trabalho. Deve apenas se manifestar nos autos dos processos, para resguardar a sua imparcialidade. A defesa do ex-presidente Lula também divulgou nota. No documento, os advogados dizem que a atuação ajustada dos procuradores e do ex-juiz da causa com objetivos políticos sujeitou Lula e sua família às mais diversas arbitrariedades. A defesa também declarou que ninguém pode ter dúvida de que os processos contra o ex-presidente Lula estão corrompidos pelo que há de mais grave em termos de violações a garantias fundamentais e a negativa de direitos. O restabelecimento da liberdade plena de Lula é urgente.